Posso lhe dar uma resposta? Claro. Por favor, estou pedindo. Por favor. Eu estava sem dinheiro na época, procurei a Defensoria Pública. A Defensoria Pública não tem efetivo suficiente para dar apoio necessário à demanda do Rio de Janeiro. Eu fiquei junto com um monte de gente pobre, fiquei com muita vergonha de estar lá, porque eu queria estar ajudando aquelas pessoas e não estar ali tomando lugar de mais uma pessoa que podia estar precisando. Mas, infelizmente, eu também estava precisando. Claro. Então, eu só vou ler para vocês e eu vou ler para o Brasil inteiro ouvir o que a Defensoria Pública faz. Está aqui, audiência de justificação, onde eu deveria estar sendo protegida, defendida, com toda a documentação que eu tenho, a verdade do caso, que eu tenho toda documentada. E aqui diz o seguinte, pela patrona da parte autora, ou seja, a defensora pública, foi requerido o deferimento da liminar, tendo em vista o tempo em que a autora exerce a posse que prevalece sobre a proteção ambiental, exercendo assim um dos direitos fundamentais proclamados na Constituição, que é o direito da moradia. Só isso que ela falou. Só minha defesa lá foi só de que eu moro lá há 40 anos, então eu tenho direito. Eu tenho muito mais direito do que isso. Como é que uma defensora vai lá e fala só isso? Mas quando foi isso? Como? Quando foi isso? Quando foi isso? Qual foi a data dessa Isso aqui foi a audiência que resultou nesta... Você teve uma notificação obra de arte, 31, nesta obra de arte desta juíza, que eu peço a ela, antes de dormir, lê o processo, veja os nossos documentos, que eu tenho certeza que a senhora vai mudar a sua ideia. Cátia, eu não estou aqui para tomar partido, mas veja uma coisa. Essa decisão dessa juíza, né, boa ou ruim, enfim, decisão de juíza a gente acata, né? E quando não acata, porque tem algum ponto de discordância, recorre ao tribunal, né? Isso. E eu não posso acreditar, né, quer dizer, acho que ninguém, que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vai errar, assim, porque são desembargadores experientes, são pessoas que estão lá de boa fé e que não têm nenhum interesse. Eles não tinham meus documentos para analisar nada, não foi dado à prefeitura, mas a defensoria não entrou. Mas os documentos não foram juntados no processo? Por quê? Olha só. Mas por quê? Porque você vai procurar a defensora para conversar com ela, já mudou a defensora, de 2 em 2 meses muda, primeiro. Quando chegar lá, ela não conhece teu caso. Vai mandar buscar o seu processo, vai ler. Aí você entrega um monte de documentos, eles dizem, a gente não pode ficar com esses documentos. Mas eu não posso ouvir isso. Aqui nós estamos falando de samba de crioulo doido. Mas por que tem que procurar direito? Ela estava lá antes. Família dela, os pais, é questão de lei, né? O sogro dela, é outro. Eu procurei o direito para me defender, porque eu estava sendo acusado. Mas defender do quê? Se tivesse bom senso por parte da prefeitura, nada aconteceria. Não, mas estamos partindo do princípio que teve uma notificação dizendo que haveria uma desapropriação. O que tem no Rio de Janeiro é o chamado choque de ordem, que está gerando nossa Olimpíada, que vai chegar lá no Rio de Janeiro em 2016. Esse é o grande problema. O interesse deles, olha a área que a gente tinha maravilhosa. Gente, peraí, deixa eu só Deixa eu acabar meu ponto de vista. Pode ter. Por favor. O que está acontecendo no Rio de Janeiro, com essa atual prefeitura, em conluio com o governo do Estado e com o governo federal, é o seguinte: estão se invadindo os morros, todo dia se mata criança nos morros. Foi isso aí o senhor que está dizendo. Não, eu estou dizendo, o jornal de hoje vai ter criança morrendo, todo dia tem. Eu não sei exatamente direitos humanos no Rio de Janeiro não existe. Isso aí é verdade o que ele está falando. Nunca mais, isso aí, não vamos discutir sobre isso, é a primeira parte. Segunda parte, em nome também das Olimpíadas que vão surgir, estão se abrindo ruas. Ora, por que se abrir uma rua num local que já tem gente morando 60 anos, sendo que qualquer plano apareceu com menos de 60 anos? Você deduziu muito bem, não precisa ser advogada. Você mesmo concluiu que não podia ter a retroatividade da lei. Eles estão morando lá, então vai dizer assim, agora vai passar uma rua aqui. Tudo bem, então me indenize, amigo. Isso é o mínimo que se espera. Tudo bem, mas é isso que nós gostaríamos de saber. Então, se ela foi... Com licença, pode terminar, desculpa. Então, eu quero dizer uma coisa aqui. Quando se fala choque de ordem, a gente pensa num filósofo chamado Aldous Huxley, que até hoje determina no mundo inteiro, do Iapoca ao Chuí, no Brasil, ou em qualquer parte do mundo, pode ser na China, ele determina como é que deve ser feito um choque de ordem. Choque de ordem tem 3 etapas, Luciana. 3 etapas. Primeiro, é uma etapa da infraestrutura. Você dá infraestrutura para o indivíduo. Segundo, você tem, então, um ensinamento, a parte pedagógica, que pode, muitas vezes, em algum caso, vir antes da infraestrutura. E a terceira, então, que é a repressão. Você não pode reprimir se você não educou, se você... Porque a parte pedagógica não deu infraestrutura. Vamos colocar um exemplo claro aqui, simples. Não é? Sujeito, e aqui vou falar também como advogado e médico que soa mais de 40 anos. O sujeito vai pela rua, você vê um sujeito urinando.
É muito fácil chegar, dar um trambolhão nele, um soco no meio do nariz, seu safado, fazendo pipi. Não, você vai perguntar se ele tem uma incontinência urinária, se é uma pessoa que foi operada da prostatite e quando dá uma ânsia de urinar, tem que urinar em qualquer lugar que esteja. Se a prefeitura não dá, primeiramente, banheiros nas praças, para que as pessoas possam ir lá urinar. Então, primeiramente, tem que dar infraestrutura. Segundo, que é importante, é ensinar para aquelas pessoas, minha gente, agora vocês têm um lugar onde vocês podem fazer suas necessidades, para depois vir a repressão. O que nós temos atualmente no Rio de Janeiro é o inverso. Nós estamos repressão para essa fatídica que está para aparecer no ano 2016, a Olimpíada, que está para ser agora em outubro, ser aprovado, estão se abrindo ruas, e estão se abrindo isso daí, e causando problemas de mal-estar. Eu estou falando com um colega aqui do meu lado, que conhece muito bem a situação, que infelizmente ele pode até confirmar sobre questão que é parte dele. Eu acho assim, Luciana, que primeiro... Os direitos humanos, explica pra então, gente. Essa questão, existe uma questão assim no Brasil inteiro, que hoje, inclusive partindo das próprias autoridades, sejam federais, estaduais ou municipais, que é a criminalização da pobreza e dos movimentos sociais. Existe uma higienização que estão fazendo socialmente. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro... estão Isso é uma palavra muito pesada, hein? Uma higienização social. É isso mesmo. Eles estão recolhendo nos anos 60, por exemplo, Carlos Lacerda recolheu os moradores de rua e colocaram na Cidade de Deus, por exemplo. E essa cidade depois virou uma comunidade que virou filme aí, inclusive concorreu até o Oscar. Agora, exatamente o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, que o colega está falando, é o seguinte: colocaram um muro para dividir, por exemplo, entendeu? As pessoas por classes sociais. Certo? Dividir as comunidades pobres, entendeu? Dos apartamentos ali da orla marítima. Então, existe esse conceito, mas o que a gente tem que colocar hoje aqui... Mas vamos falar de agora. Então, vamos falar aqui de agora. Primeiro que existiu, toda pessoa, todo ser humano tem o direito à moradia. Certo, ela já estava lá, pelo que eu estou entendendo, não existiu nenhum processo de reintegração de posse, certo? A própria Kátia, ela que entrou, ela que abriu para tentar legalizar a situação dela, pelo que eu entendi, ela que abriu. Para provar tudo isso, pelo que eu li também no material que eu pude pesquisar, ela tentou regularizar esse imóvel muito antes, certo? E ela tem até uma matrícula de um registro de imóveis de lá, que a senhora conseguiu com muito custo. Essas outras famílias que estão lá, que estavam lá, aliás, morando, nunca tiveram essa oportunidade porque nunca foram... Não, entendeu? já existia lá uma manutenção de posse na 7ª Vara Civil. Ou seja, o juiz já tinha concedido a manutenção da posse. Mas foi você que entrou espontaneamente para tentar regularizar. Na 7ª Vara Civil do Rio de Janeiro. Agora, eu estou estarrecido, viu, Luciana? Peraí, que eu quero falar dessas fotos. Que fotos são essas aqui? Essas fotos são da mansão milionária que eles disseram que a Cátia D'Angelo tinha. Está aí o banheiro com a hidromassagem. Certo. E está aí o mesmo banheiro transformado em quarto e meu paizinho dormindo. Cadê seu paizinho? Em cima da hidromassagem. E está aí a mansão da Cátia D'Angelo, terracinho onde a gente tomava café da manhã e fazia a refeição. Está aí, ó, a elétrica do lado de fora, o tijolo aparecendo ali, porque a gente estava terminando com muito sufoco, com muito sacrifício, alugando a parte de baixo do 3º andar. Está lá meu pai adorado, que eu amo de paixão. Quero mandar um beijinho para ele, que ele deve estar sofrendo. E está aí o nosso terracinho onde a gente comia. Agora? Graças a Deus está bem, ele tá, a minha família, os meus amigos, eu nunca recebi tanta ajuda de gente tão boa, tão legal. Que bom ouvir isso. Que bom. Luciana, eu queria complementar meu raciocínio. Então, o que até perdi... Lembrando que a prefeitura está sendo mais uma vez convidada, estamos com os microfones abertos. Ela poderia vir aqui, entrar no link para a gente poder discutir. Ela tem um pouco de hombridade, a prefeitura de São Paulo, o prefeito Eduardo Paes, deveria ter um pouco de hombridade. Rio de Janeiro. Entendeu? Rio de Janeiro, né? Poderia ter um pouco de hombridade de, pelo menos, dar uma explicação, que ele deveria dar explicação, não só para a Cátia, como para todos os outros moradores. E é o seguinte, o que eu queria frisar nessa questão, que ela teve o direito dela violado, um direito fundamental da pessoa humana é o direito à moradia. E entre os direitos humanos existem os direitos sociais, ambientais, entendeu? E está incluído o direito à moradia. Então é o seguinte, ela teve violado. Outra coisa, nós acompanhamos os movimentos populares, nenhuma desocupação se dá dessa maneira. Entendeu? É isso que eu queria saber.